Mas enfim, então aumenta em 400%. Imagina a inflação. E o petróleo está diretamente ligado com a questão inflacionária dos países. Então provavelmente esse inflacionamento de 400% atingiu diretamente os produtos consumidos nesses países. Mas não vai tanto a pena o petróleo. O preço assim, não vai na pena de milhões de litros. Mas ele não vai achar uma área. Quantos barris você acha que deve chamar essa? É mesmo? Ele é produzido muito, né? Na verdade, o petróleo foi considerado até hoje chamado ouro negro, né? Porque quem tem imposto de petróleo, quem descobre nos Estados Unidos existia essa possibilidade do cara ser dono da região, acho que no Brasil isso não acontece, acaba tudo rico. Até aquele filme lá do Fabiano Biscaté, a situação é mais ou menos aquela ali. Então, vale muito a pena porque o lucro que ele vai ter ali é muito grande. Porque ele agora nós temos alternativas. No Brasil nós temos aí o diesel, nós temos o etanol, energia elétrica, o mundo inteiro, não sei, vai chegando. Então nós temos algumas alternativas, mas ainda a principal fonte de energia no mundo ainda é o petróleo. Então se você cessa o fornecimento de petróleo, você inflaciona o preço do petróleo, você vai ter uma consequência que vai atingir outros tantos situações. Não vou vir hoje à tarde. Não vou vir hoje à tarde. Por isso que eu falei. Quem morreu? Morreu? Quê? Mas não é A renegociação em 1979 dos termos dos contratos firmados entre o Irã e as companhias que exploravam petróleo em seu território. A guerra entre o Irã e o Iraque, eles estiveram envolvidos em conflitos entre os anos 1980 e 1988. Essa guerra foi desencadeada por Saddam Hussein com o apoio dos Estados Unidos no fornecimento de armas. Então o que nós temos aqui? Uma situação bem interessante, né? O conflito Oriente Médio, aí nós temos o Irã envolvendo o Irã e Iraque nesse contexto de guerra. Nós teremos então o apoio ao Saddam Hussein das forças norte-americanas, que vão fornecer armas e contingente bélico, né? Contingente bélico não é uma coisa. Vão fornecer armas para essas tropas, que mais tarde vão ser questionadas pelo próprio Estados Unidos. Pesadas, se vocês querem sair, por favor, fiquem à vontade. Tá? A porta está aberta, só vocês saírem lá fora, podem ficar lá se vocês quiserem. Se ninguém achar vocês, se alguém achar, daí depois nós conversamos. Isso aí não é só vocês que estão perdendo ou os outros que estão perdendo, isso aí é falta de respeito. Aí, por mais que vocês não vão com a minha cara, mas pelo menos respeito sim. Tem a menor ideia do que estava falando. Uma questão aqui, né, que dá para ter uma ideia quais são as intenções dos Estados Unidos quando eles invadem países para busca de levar a liberdade para a população. Pô, quem armou o Saddam Hussein foram os Estados Unidos. Quando o Saddam Hussein começa a extrapolar, começa a passar os limites, começa a não atender mais os desejos dos Estados Unidos, aí sim os Estados Unidos resolvem invadir e tirar o Saddam Hussein do poder e enforcar ele. Porque enquanto o Saddam Hussein estava sendo um ditador
estava matando a população, grupos, né, da região lá estavam fazendo o que ele bem entendia, mas estava colaborando com os Estados Unidos, tanto faz, ele podia matar quem ele quisesse. A partir do momento que essa relação de colaboração deixa de existir, os Estados Unidos vão buscar um ataque, vão buscar aí uma pressão. Mas enfim, é isso aí. Joyce, continua olhando ali para mim? Em função... eu tô louca, mas enfim. Em função desses acontecimentos, o preço do barril de petróleo chegou a quase $80 em valores na época. Isso piorou a situação econômica dos países que mais dependiam do petróleo, já que ele é fundamental para a determinação dos custos de transporte de produtos, como alimentos, por exemplo. Foi o caso do Japão, dos países da Europa Ocidental e dos países em desenvolvimento, como o México, a Índia e o Brasil. Continuar? Então, isso eu já citei para vocês, né, que essa questão de não afetar apenas os Estados Unidos, não afetar só os países ricos que foram ali, digamos, os que interviram naquele momento, e depois, novamente, vão estar nessa segunda fase, aí, relacionado com esse segundo problema aí do choque do petróleo. Os países em desenvolvimento ou os países subdesenvolvidos, eles também são afetados diretamente por essa situação, devido à oscilação dos preços, devido a essas características. Quem continua? Já para os do petróleo, o ganho foi expressivo. A luta financeira juntou-se a possibilidade dos produtores árabes de petróleo, que basicamente extraíam o produto, e tirarem das companhias estrangeiras o controle sobre a produção produzida de maneira livre. Na prática, o peso do país superior à categoria mundial. Afinal, o petróleo vai poder econômico e político. Estão entendendo aqui outra situação? Nós temos uma nova dinâmica social. Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão controlavam meio que solitários a economia do mundo. Eles estavam ali presentes, eles acabavam dominando economicamente os demais países. Essas horas Com eu essa tava no situação, refeitório. essa nova postura dos países do Oriente Médio em diminuir o envio de petróleo e, consequentemente, aumentar o preço dos petróleos, a importância econômica na política internacional de países como Irã, Iraque, vai aumentar consideravelmente também. Eles deixam de ser apenas fornecedores de petróleo e passam a ser agora donos desse petróleo de uma forma mais autoritária na situação, né? Maior autoridade da coisa. Eles vão passar também a beneficiar desse petróleo aí dentro, fazendo com que o preço aumente ainda mais. Então eles deixam de ser simples fornecedores e passam a ter um papel de destaque na economia mundial também, né? Eles passam a ser fornecedores com F maiúsculo agora. Porque sem esse fornecimento de petróleo, a situação dos países ricos e dos países em desenvolvimento acabava sendo prejudicada